os Começando vamos a gravar, deixar no tá bom? mudo, né? A gente só tira do mudo quando for falar alguma coisa, interação, aí vocês, para a gente não receber ruído aí de fora, né? Amém? E também, se possível, deixar as câmeras abertas, né? Para o Mar falar com a gente e não sozinho, né? Não é bom? Né? Amém, amém. Bom, queridos, a gente vai começar esse estudo de Efésios, né? Como eu disse anteriormente, aí com certeza essa carta de Paulo ela é a mais mística e profunda de todas as cartas, né? É onde ele revela todo o plano redentivo, assim, né? Às vezes as pessoas não reparam na construção, né, dessa carta, né, dos 6 capítulos, e aí podem perder alguma coisa, mas se você analisar como um todo, são tesouros assim indescritíveis, né, que a gente tem nela, assim, o pouco que a gente consegue acessar, a gente já faz uau, né? E então nós não vamos nesse módulo ou que seja nesse estudo, né, fazer um negócio acadêmico, tá? Nem vai ter uma introdução falando de origem, de data, de estudiosos acham isso. A gente vai direto mesmo na mensagem, tá? Não é uma coisa acadêmica, né? De foi achado em tal época e tal. Não, nós vamos direto mesmo na mensagem para a gente ver, para a gente acessar, na verdade, essa vida de bênção espiritual que Paulo fala nessa carta, né? Então, hoje, a gente vai ficar no capítulo 1, em alguns versos, tá? A gente vai, para a gente, pelo menos, poder se aprofundar um pouquinho, né, em cada capítulo. A gente não vai fazer uma panorâmica hoje da carta, né? A gente vai começar, assim, destrinchando, né, o capítulo 1, e aí eu queria que alguém lesse para a gente na versão que tiver, não tem problema, a gente é amigo de todas, de Efésios 1, de 1 até o 14. Eu posso ler. Amém, que é a introdução, né, a apresentação dele e as bênçãos espirituais que ele começa a apresentar. Então, do 1 ao 14, por favor. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Cara, não tem Amém. ponto, né? Eu não Cara, consigo nem não, é entender. tremendo. Não, e é muito bom uma leitura como a sua, Ju, com bastante clareza, assim, com a pontuação, que é legal para a gente ver. Mas é o que você falou, ele começa e vai até o fim, né? Porque nós vamos falar nisso, que isso
além de uma pregação, é uma oração. E a gente vai ver isso aí. O que é interessante é que, assim, ele já começa, né, ele se apresenta, e depois ele fala assim que nos abençoou, né, falando do Senhor, com todas as bênçãos espirituais. Então, aqui está fazendo uma descrição para a gente, né, das bênçãos espirituais, que a igreja muitas vezes não se atenta do que é. A igreja só está focando em bênção material. Infelizmente, essa é uma grande verdade. Então, eu estou na igreja é pela minha cura, é pelo meu emprego, é pela minha família, é pela minha casa, é pelo meu carro novo. É tudo em bênção material. E aqui ele está falando, né, que ele nos abençoou de uma maneira, de sobremaneira, né, com bênçãos espirituais, né, nas regiões celestiais em Cristo. E depois, no 10, ele fala de fazer convergir, né, nele a plenitude dos tempos, as coisas do céu e da terra, que é o papel da igreja, que a igreja também não está entendendo muito. Então, o que Paulo está trazendo para eles e para nós é que todas essas bênçãos espirituais descritas em Cristo, nessa carta que a gente vai ler, né, durante essas próximas semanas, nós também partilhamos, igreja. Só que a igreja parece que não está entendendo, né? Isso tem me dado assim um incômodo mesmo, sabe, com o Senhor, assim, de cara, como que a gente não está entendendo essas coisas? Então, essa carta, ela ajuda a gente a entender que não pode ter conflito entre doutrina e prática, né? Então, assim, uma doutrina correta, uma doutrina bíblica correta, vai gerar uma prática. Não tem como, ou eu não estou entendendo a doutrina. Se não gerar uma prática, né? Então, essa carta fala muito isso, né? Doutrina e prática, louvor e oração, né? Isso que a Ju falou é uma verdade. O Paulo começa vai, orando, né? Louvando, orando, às vezes só louvando, às vezes orando, e às vezes os dois. E como que a gente faz, né, irmãos, hoje, para participar disso? Como que a gente pode ser inserido nessa mensagem que é atual, que é para hoje, né? Como igreja, nessa geração, né? O que a gente precisa fazer para acessar essas coisas, né? A gente precisa começar a ter disciplinas espirituais, igreja, que também não tem o ativismo da igreja, está deixando de lado essas disciplinas, né? Então, assim, a gente não pode apenas ler o que está nessa carta, pô, eu estou entendendo o que está escrito, né? Mas eu não estou internalizando, ou melhor, eu não estou fazendo as disciplinas espirituais que ela me conduz a fazer, né? Então, a gente não pode entender essas coisas. Qualquer coisa do mundo, a gente pode aprender com a nossa mente, com o intelecto. A palavra de Deus não dá. A palavra de Deus não dá, porque ele mesmo falou. Eu escondi desses caras. Esses daí, não, eu sei. Desses daí, está escondido. Não sou eu que estou falando. Foi Deus que falou. Mas os pequeninos eu abro o mistério, né? Então, a gente não pode achar que porque o nosso intelecto está convencido que a gente ressuscitou com Cristo, se a gente não estiver experimentando o poder da ressurreição. Não sei se ficou confuso. Se a gente entender que eu morri e ressuscitei com Cristo, no meu intelecto, mas eu não tiver a prática do poder da ressurreição diária na minha vida, eu não vou acessar essas coisas. É isso que o Paulo está dizendo, né? Então, a gente pode ver o poder da ressurreição, a igreja consegue ver como? Nos sinais, prodígios, maravilhas, né? Então, quando alguém é curado, e nós que somos continuistas, né, que acreditamos na continuidade dos dons do Espírito, sem dúvida que é pelo poder da ressurreição. A gente não tem dúvida disso. Só que esse poder da ressurreição, ele não pode ter só manifestação objetiva, como uma cura física ou como um demônio sendo expelido.
Não pode ficar nisso, né? A gente tem que acessar também o poder dessa ressurreição nas manifestações subjetivas. Então, Paulo está chamando a gente para entender essas coisas, que a gente pode garantir a alegria em dias ruins, porque Cristo venceu a morte. Então, a situação não pode nos afetar se a gente entender isso. Então, assim, se eu desfruto do poder da ressurreição de um irmão que é curado de um câncer, amém? Todo mundo, glória a Deus, aleluia. Eu desfruto do poder da ressurreição de um irmão que venceu o câncer para ir habitar com o Senhor. Estão entendendo? Então, assim, se ambos estavam em Cristo, dos dois jeitos venceram. Mas a igreja não acessa essas coisas. Tanto saindo pela porta da frente do hospital ou saindo pela de trás, vocês estão me entendendo? É a mesma coisa, se você está em Cristo. Só que uma é subjetiva, a outra é objetiva, né? Então, a gente precisa entender que o poder da ressurreição tem esses aspectos também subjetivos que são muito importantes para a nossa caminhada, muito importantes, né, para a nossa vida cristã. E como que a gente vai desfrutar dessa realidade? Por fé. Não tem outro jeito. É crendo, eu tenho fé nisso. Então, se eu estou em Cristo, entrou, foi curado, amém. Não foi, amém também. Está com o Senhor. Só que uma é subjetiva, a outra é objetivo, né? Então, a gente tem que firmar as raízes, né, do nosso homem interior, da nossa natureza, em Cristo, independente da situação. Não vai mudar, né? Então, a gente vai medir a veracidade e a eficácia da nossa fé nessas atitudes, né? Então, se em dias como esse que a gente está sendo impelido, né? Porque as coisas estão ruins no mundo e biblicamente vão continuar piorando. É claro que a gente vai sempre estar lutando para estabelecer as verdades do reino, né? Isso não vai mudar nunca, não é por isso que a gente vai ter essa mentalidade, né, derrotista, não é isso, pelo contrário, mas a gente tem que saber que, mesmo nos dias ruins, a gente está firmado, né, as nossas raízes firmadas em Cristo, né? Porque se a gente não consegue fazer isso, há uma chance, irmãos, eu queria que vocês ouvissem assim, com muito temor, assim como eu estou com temor de falar, da gente nem ter experimentado um novo nascimento ainda. Aí a gente precisa estar, né, buscando isso, né? Se a gente não está buscando firmar as raízes, né, do nosso homem interior em Jesus e nessas verdades eternas, a chance da gente ainda não ter acolhido isso. A gente já entendeu a mensagem, mas não acolheu, não está conseguindo vivê-la, né? E a vida prática é que importa, né? Ele quer que nós sejamos uma carta viva, né? Então, se a gente não está compreendendo isso, a gente ainda está... o termo é até feio, mas seríamos um crente carnal. Eu creio, tal, mas eu vivo como na minha carne, né? É minha vontade, é o que eu acho, né? Eu não acesso essas coisas que o Senhor conquistou, que são bênçãos espirituais, né? E é muito comum hoje em dia, né, nesse universo de igrejas que a gente vive, né, a pessoa não buscar desenvolver a espiritualidade. Ela participa de um ativismo, está envolvida, você pergunta, não, eu sou desse ministério, eu sou desse, eu ajudo aquela frente, eu ajudo aquela frente, mas como conduta de vida cristã, é um cristão nominal. A hora que vem uma coisa, né, a pessoa não está firmada daquele jeito lá, ela não consegue entender a subjetividade, né, da obra naquela situação. Ele acha simplesmente Jesus legal, eu tenho amigos lá, né? Então a pessoa acha que a igreja é legal, gosta de Jesus, mas pode nunca ter nascido de novo ainda, né? E para isso não ficar muito subjetivo, irmãos, assim, como que a gente faz para a gente firmar essas raízes, né, em Cristo, por meio, né, comum da graça?
quais são esses meios comuns da graça hoje que nós temos na igreja? Um deles, que a gente não pode deixar nunca de ter, é comunhão. Comunhão, né? E o inimigo bate muito nisso, né? Essas ideologias aí de você, igreja sozinho, né? Zero de respaldo bíblico, mas vem levando as pessoas a não terem mais comunhão. E é na comunhão, né, que ali o ferro afia o ferro, né? A gente não pode nunca abrir mão disso, dos nossos encontros, né, dominicais, dos nossos DP casa, café, os encontros, né, mesmo quando fazem entre você, mulheres, né, um café aqui, um ali. A gente tem que ter uma vida de comunhão entre os irmãos. Isso é uma disciplina espiritual. Não é networking. No mundo é diferente. No mundo é assim, pô, eu vou ter um relacionamento que vai me dar alguma vantagem. A comunhão, você não precisa ter vantagem nenhuma, zero. Mas eu tenho a comunhão com o meu irmão, né? Então é diferente. Leitura da palavra, isso que a gente está fazendo aqui, nada mais é do que leitura da palavra, esses ensinos, né? A gente precisa sempre estar crescendo no conhecimento de Cristo, sempre, porque não é o meu Jesus e não é o seu Jesus, é aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, né? Então é importante, é outra disciplina espiritual. Oração, outra disciplina espiritual, que aí a gente, não tenho tempo, então acordo, oro 5 minutos e antes de dormir, obrigado, meu Deus, e mais 2 minutos, né? Então, não tem uma disciplina espiritual com o Senhor, um relacionamento com Deus, né? O partilhar do pão, outra disciplina espiritual, que a igreja não pode abrir mão, não pode abrir mão, né? Então, são formas da gente internalizar essas verdades eternas. Por mais falar, não tem nada de dogma aqui, são formas de disciplinas espirituais e que você vai internalizando essas verdades, com comunhão, leitura da palavra, oração e partilhar de pão, né? Então, aí vocês vão falar, mas essas disciplinas vão mudar Deus? Não. Mas vai posicionar o nosso coração num lugar onde a gente pode acessar essas bênçãos espirituais disponíveis em Cristo. Porque não é por conhecimento, não adianta eu querer decorar a Bíblia e ali, não, agora eu decorei todos os versículos. Não. Essas bênçãos espirituais disponíveis dele, nós vamos acessar quando o nosso coração estiver no lugar disponível. E essas disciplinas espirituais, que a gente vai ver ela ao decorrer desses estudos, né, vão posicionar o nosso coração para isso. Não é no nosso intelecto, porque senão Deus não seria justo, né? Aquele que teve mais condição de estudo, de ensino, que sabe como estudar. Então, são disciplinas espirituais. E se a gente não usa elas, né, a gente vai ficando cada vez mais difícil de acessar isso. Então, a gente não usa elas para deixar Deus mais maleável para a gente. Não é isso. Ela deixa, é o contrário. Elas deixam o nosso coração mais maleável para ele. É o contrário. Acho que a Ju está falando ou não? Não é? Não? Então, é assim, né, irmãos? Se eu não orar, eu vou perder a minha salvação? Não. Se eu não ler a Bíblia, eu vou perder minha salvação? Se eu crer em Cristo, não. Se eu não orar, crendo em Cristo, eu também não vou perder. Mas eu não vou participar dos eventos gloriosos que a gente vai ver junto aqui na carta de Efésios a respeito de Cristo. Eu não vou viver isso. Eu vou ficar só expectando essas coisas, tipo espectador mesmo, sabe? E aí é por isso que a nossa fé não é eficaz para o agora. Quando vem alguma coisa, a nossa fé não é o suficiente.
porque a gente não está conseguindo viver essas coisas, a gente só está expectando. Poxa, eu creio tudo que eu estou lendo aqui. Mas eu fico pensando assim, um dia acho que eu vou chegar lá, né? Acho que um dia pode ser, talvez um dia eu prove alguma coisa. Então, a gente precisa entender que essas disciplinas não vão mudar Deus, mas vão nos posicionar, ou melhor, né, posicionar o nosso coração em direção a Deus. Por isso que a gente precisa de humildade, né? O que a Bíblia fala assim, que ele dá graça a quem? Ao soberbo? Aos humildes, né? Então a gente precisa entender isso em humildade e posicionar o nosso coração com essas disciplinas espirituais. É por isso que a gente ora diariamente, por isso que a gente lê a Escritura diariamente, a gente procura sempre que possível ter comunhão com os irmãos e o partir do pão, né? Então, o objetivo que a gente vai ter nessas semanas que a gente vai emergir, né, na carta de Efésios é compreender e aprender cada vez mais o que Deus fez por meio de Cristo e o que isso implica para nós, né? E como que a gente deve viver em consequência disso. Ó, a Ju está falando que chegaram os homens aí, amém, glória a Deus. Gui, Luísa, os homens estão marcando terreno. Então, uma das dificuldades, né, Ju, que nem a Ju comentou de uma leitura, assim, que se não souber respirar, você não consegue nem ler, né? Parece que o Paulo soltou ele na ladeira e ele foi, né? Então, a gente não consegue nem discernir muito se a carta toda é um hino de louvor, né? Porque ele começa bendito é o Deus Pai e tal, né? Ou se é uma oração, né? E às vezes, como eu disse lá no começo, parece que mistura os dois, que ele está fazendo as duas coisas, louvando e orando, né? É interessante, de novo, não vou entrar nessas coisas aqui, né? Aqui é um estudo do conteúdo, né? Do tema, não é um negócio acadêmico, mas tem estudiosos que dizem que esse compêndio, né? É uma pregação e que ao longo do tempo historiadores tem isso aqui, tem vários teólogos que falam isso, né? Foram organizando os ensinos de Paulo a partir dos sermãos, né? Que Paulo lá era no mínimo 2 por dia, né? Que ele fazia de manhã e à noite sempre, né? Então, que foram compilando isso, algum cooperador de Paulo, né? E não colocou, né? Não se identificou para não tirar a autoridade de Paulo. Então, tipo, fez um mosaico das coisas que Paulo ia falando, né? E colocou. De toda maneira, não perderia a autoridade, porque Paulo foi divinamente inspirado também para pregar ou para ditar, né? Assim como as outras cartas também foram escritas por outras pessoas, né? Lucas era cooperador de Paulo, né? Eu acho até legal esse entendimento que eles têm, mas eu não creio que alguma outra pessoa possa ter escrito por causa do verso 8 do capítulo 3. Se alguém puder ler, Efésios 3, capítulo 3, verso 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Na boa, irmãos, eu não creio que alguém poderia se referir a Paulo falando como o menor de todos os santos, a não ser ele mesmo. Não dá, cara. Alguém que conhecer Paulo e falar, né, o menor de todos os santos, cara, eu acho que isso aqui é só ele mesmo, né? E nessa carta, né, a gente é uma das cartas que mais tem o ensino bíblico quanto a isso que a gente comentou no início, o propósito eterno de Deus, como ele vai trabalhando isso, né? Então, além da gente aquecer o coração, né, como a Ju fala, o coração ficar quentinho, ele nos norteia para a nossa vida prática. Nós vamos chegar nisso também, né? Então, ele começa falando das perspectivas mais altas, né, coisas celestiais, bênçãos espirituais,
e termina falando que você, como empregado, tem que trabalhar direitinho para o seu patrão, para que o nome de Cristo não seja difamado. Então, das 8 às 5, cara, de segunda a sexta. Então, ele é muito abrangente, ele traz à prática as coisas, né? Então, esse capítulo 1, né, ele faz toda essa doxologia aí de intercessão, né? Do 3 ao 14, né, os versículos, eu vou falar só do primeiro capítulo, tá, hoje. Então, do 3 ao 14 é esse hino de louvor, né? Inclusive, no original mesmo, né, tem muita rima. Então, ainda fica mais bonito, né, quando você ouve o pessoal lendo, né? Porque para nós a gente perde um pouco isso. Mas é tipo um louvor mesmo, né? Ela tem uma cadência, assim, né? E do 15 ao 23 é oração e intercessão. Então, Paulo faz uma coisa só, praticamente, nesse capítulo. Adora e ora. Ora e adora. É louvor e oração. Oração e louvor. Viu como ele era pentecostal? Então, para a gente entrar agora no texto, né, o Efésios 1:1, né, a Ju leu para a gente, né, até o 14, e no primeiro verso, né, diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, tá? Então já está, né, botando aí, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, né? Então, por que ele estabelece essa autoridade apostólica da carta? Para a gente ouvir atentamente essa mensagem, porque Paulo, sendo um apóstolo comissionado pelo próprio Jesus, faz com que a carta seja uma mensagem direta de Cristo para nós, para mim e para você, né? E para toda a igreja de Jesus. Então, não é uma mensagem que a gente pode desprezar, né? É uma mensagem que foi dada para o mensageiro do Cordeiro, um apóstolo comissionado por Jesus. Então, ele foi encarregado de comunicar a excelência, né, e o poder de Deus a respeito de quem é Cristo e de quem nós e todas as outras demandas da nossa redenção a gente acessa por meio disso. Então, quando Paulo diz pela vontade de Deus, já fala que, cara, não é que ele quis escrever, é um propósito positivo. Deus, né, quis, não é uma permissão. Eu permiti Paulo falar. É diferente. Deus está falando, né, através do seu mensageiro pela vontade dele. Então, não é passivo, não é, poxa, eu quero falar alguma coisa para a igreja, deixa. Não, né? Pela vontade de Deus. Então, não é que permitiu que ele comunicasse. Para dizer o português claro, né? Deus salvou Paulo para essa obra, né? Então, é um propósito positivo de Deus, aquilo que Deus diz que seria, né? E a gente sabe que Deus não passa vontade, ok? Deus não passa vontade, o que ele fala, ele faz, né? Então, quando Deus quer algo, né, positivamente, objetivamente, aquilo obrigatoriamente tem que acontecer, tá? Eu não gosto muito, né, tem até livros com esse nome, né? Deus está no controle e tal. Eu não gosto muito, né, desse tipo de abordagem, mas a soberania de Deus está acima de tudo e de todos. Então, assim, se ele positivamente, objetivamente, diz que algo obrigatoriamente vai acontecer e acabou, né? É desse jeito. E quando Paulo está dizendo aqui, né, nesse verso 1, aos santos que vivem em Éfeso, né, nós vemos que a linguagem que Paulo está usando, né, nessa época aqui é a linguagem da primeira aliança, porque como eles entendiam, né, o tabernáculo não era santo, então todo mundo sabia, né, o conceito de separação, de consagração para uma coisa, né? O povo de Deus não era um povo santo? Então, o pessoal também entendia.
os sacerdotes não eram santos. Então, Paulo estava falando para pessoas normais, não era uma elite espiritual. Ele não estava falando para o clubinho de sacerdote, não, né? Ele estava falando da natureza de todo aquele que foi redimido em Cristo Jesus. Porque essa redenção faz com que eles sejam santos. Então, ele estava usando isso, por isso que ele estava reforçando para o povo normal, o povo de Éfeso, ó, santos, né? Aos santos que vivem aqui em Éfeso. Então, quando a gente fala que é aos santos que vivem aqui em Alphaville, em Carapicuíba, em Osasco, em Cotia, né? Essa linguagem era para entender, uma vez que você foi redimido, você é santo, né? Então, o Luiz também fala bastante sobre isso, e é uma grande verdade. Nós não somos pecadores lutando para ser santo. Não, isso não é o oposto disso. Nós somos santos lutando contra o pecado. Então, o pecado é um acidente, mas nós já temos a nossa identidade pela remissão e pela redenção, né? Então, o que ele está falando aqui, que Paulo está dizendo, é que não se trata de uma elite, de um clubinho, dos espirituais, não, mas é a natureza daquele que é redimido. Por isso é que nós não somos pecadores, né, lutando para ser santo. Nós não precisamos lutar, nós já somos. Ele já consagrou, ele já separou. Nós somos esses santos lutando contra o pecado, para vencermos o pecado, né? A nossa natureza em Cristo foi mudada. Isso a gente precisa entender. Então, Paulo está usando essa metáfora, né, de tabernáculo, povo de Israel, sacerdote, que todos eram santos. Todas essas coisas, para eles entendiam que eram separadas para um propósito. E ele está usando a mesma metáfora, né? Então, para nós, é um privilégio, por quê? Nós não fizemos nada para ser santo. Nós somos santos por causa da obra de Cristo. Não é porque agora nós estamos aqui na escola da Bíblia. É porque é a obra de Cristo, cara, que nos fez santos, né? E com isso tem a responsabilidade, né? Por que o tabernáculo era santo? Porque ele era consagrado, dedicado para o serviço de Deus. Pronto. Por que o povo de Israel era santo? Porque o povo foi consagrado para o serviço de Deus. Por que os sacerdotes eram santos? Porque eles haviam sido consagrados para o serviço de Deus. Então, a gente ser santo não fala apenas da nossa condição por causa da obra redentora, mas também fala da responsabilidade de ser separado para um serviço. Há uma separação, uma consagração para o serviço de Deus. E qual que é esse serviço de Deus, né? Que hoje é a igreja? Revelar o Filho para cumprir o seu propósito, né? Então, por isso é que a gente foi inserido nesse serviço, a revelação do Filho, né? Em Efésios 4:1, olha o que Paulo diz. Quem pode ler Efésios 4:1? Nós não vamos sair do capítulo 1, eu estou pegando outros versos só para a gente estabelecer aqui princípios. Eu falo. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, 1 e 2? tremendo. Não, é isso mesmo, é tremendo. Vivei, né, de maneira digna, de modo digno da vocação que foi chamado. Então, a vocação é que nós somos o povo chamado, queridos, das trevas para a luz. Essa é a nossa vocação, para a gente anunciar as grandezas desse Deus. Para isso é que Deus redimiu a gente em Cristo Jesus. É uma vocação, um chamado para o povo de Deus. Por isso que ele vai, eu peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Não é que vocês vão ter, vocês já têm essa vocação. O que a gente precisa fazer é viver de maneira digna dessa vocação, que é anunciar a grandeza de Deus.
Por isso é que nós somos redimidos, né? Então, por isso, há uma maneira de... Oi. A Ana e o Luiz acrescentaram aqui no chat, em 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Exatamente. Então, isso nós não fizemos nada para ser, nós recebemos isso pela obra redentora do Senhor, né? Então, há uma maneira digna da gente andar, né? Vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Aí a minha pergunta é, nós como Igreja de Cristo, temos andado de maneira digna com a nossa vocação? Não precisam responder, para fazer, né? Assim como vocês estão ouvindo, eu também estou, a pergunta também é para mim, né? Nós temos andado de maneira digna à altura da nossa vocação? Se a gente for fazer uma reflexão honesta, a razão pela qual as pessoas não creem somos nós, que não andamos de maneira digna para com a nossa vocação. A verdade é essa, igreja. Se a igreja andar de maneira digna da sua vocação, as pessoas vão crer, né? Nós gostamos de entender, né, que a gente é santo, porque o santo, em tese, não está debaixo da ira de Deus, né? E a gente é santo não porque fizemos algo, é a obra de Cristo, né? Então, Paulo está usando essas metáforas, né, aquilo que o pessoal conhecia bem de antiga aliança, né? Então, tudo que era santificado era para estar a serviço para representar algo, né? Então, você não precisa mudar a característica, que hoje não existe mais, é a mesma coisa na época do fax, né? Você pegava um telefone e você dedicava ele para o fax, né? Hoje a maioria acho que nem sabe, esse exemplo acho que nem cabe mais, né? Mas ele não deixava de ser, mas agora ele estava usado só para aquilo. Então, ele estava usando isso. O que era o tabernáculo naquela época? A representação, né, da presença de Deus entre as nações. Todo mundo sabia, né? O que era o povo de Israel? A representação da presença de Deus entre as nações. Entre as nações, já abriu o espectro, né? O que eram os sacerdotes? A representação do Filho de Deus remindo o povo que ele tinha eleito, né? Que ele elegeu. Então, ser santo equivale a representar quem é Deus, né? O Luiz e a Aninha falaram de 1 Pedro, sejam santos, porque eu sou santo. Representar quem é Deus. Estão comigo? Então, a gente precisa entender os desafios que nos são postos, né? E, de novo, Paulo não está criando uma elite espiritual, porque a igreja tem muito disso. Assim como Israel não entendeu que era o canal, achou que ele era o foco da bênção, a gente tem que entender isso também. O Paulo não está querendo elitizar uma coisa, ele está falando que todo aquele que está em Cristo é declarado santo e desafiado a quê? Andar de maneira digna para com a sua vocação. Qualquer um de nós, né? Então, pensem quando vocês estiverem, né, nas suas escolas, faculdades, trabalhos, né? A gente tem que perguntar assim, eu estou agindo, né, nesse ambiente que eu estou inserido, eu estou agindo de maneira digna para com a minha vocação? As pessoas estão crendo nesse Deus maravilhoso pela maneira digna da minha vocação, né? A maneira que a gente está se relacionando com o porteiro, né? Com a pessoa da limpeza, com os vizinhos. A gente tem que pensar, eu estou agindo de maneira digna com a minha vocação? Eu estou honrando a Deus pelo chamamento que eu recebi dele? A maneira que a gente trata a igreja dele? Eu estou agindo de maneira digna da vocação que eu fui chamado? Isso em todas as áreas das nossas vidas, a gente tem que fazer isso, né?
Agora vamos para o versículo 2. Nós lemos um versículo até agora, né? 1. Agora é Efésios 1, 2. Quem pode ler? Ó, a Adri está falando que falta 15 minutos, a gente leu um versículo até agora. Quer que eu fale aqui? Amém, Gui. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Não, É acho esse? que não é esse, hein? É Efésios 1, 2. 1, 2? 1, 2, é. 1, 2. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Esse? É esse. Então, aqui fala da graça e da paz, né? Do Senhor Jesus Cristo. Então, é consenso, né, entre os estudiosos aí que graça e paz resume a mensagem apostólica, né? Que as pessoas até esperam, né, no final dos encontros, assim, né? Outro dia eu achei engraçado, a gente estava com um casal aqui, falou, nossa, mas a gente ficou esperando, tal, e o pastor não falou, eu fiquei assim, saí com a mão vazia, eu falei, não, você não saiu com nada vazio, mas a pessoa, então tem isso, né? Mas o consenso dessa mensagem, né, que assim, essa graça indica a natureza dessa ação que nos salvou. Deus nos salvou porque ele é gracioso, cara. Não é porque a gente é a última bolacha, ou porque a gente resolveu estudar a Bíblia, resolveu orar. Ele nos salvou porque ele é gracioso, né? Isso é a graça. E a paz é fruto dessa ação salvítica, né? A Ju quer falar? Não? Tô orando, tô falando amém, Senhor, obrigada. Aí você falou salvítica, eu falei, salvítica? O que é isso? A ação, né, da nossa salvação. Então, a paz aponta para o fruto dessa ação, de sermos salvos. Nós temos paz, né? Então, a graça é a natureza da ação e a paz é o fruto da ação, né? Então, graça e paz, olha a coisa interessante, né? Essa carta foi escrita dentro de uma prisão em Roma. É a última carta de Paulo. E ele está saudando com graça e paz. De dentro da prisão de Roma, ele está saudando os irmãos com graça e paz. Você vê como nada tira, né? Não é um jargão evangélico, né? Um ponto final de um culto, não, né? A gente tem que refletir que isso não pode ser dito sobre qualquer pessoa. Há pessoas que, se for dizer, é tribulação, é inferno. Mas Paulo diz graça e paz, né? A graça indicando essa natureza da ação, ele não fez nada, mas Deus, né, graciosamente salvou. E a paz aponta o fruto dessa ação de salvação. Independente de onde eu esteja, eu tenho essa paz, eu estou salvo, né? Eu estou aqui porque por amor aos irmãos, que eu tenho mais coisa, mas muito melhor é estar com ele. Então, o que importa eu estar aqui nesse perrengue agora? Se tem uma pessoa aqui ao meu lado que ainda possa ouvir desse meu Deus, né? Então, por causa dessa natureza graciosa de Deus, é que a gente tem paz com Deus e com os outros. Então, primeiro paz com ele, depois paz entre nós, independente da situação, né? Eu já falei aqui algumas vezes, né? As consequências da queda lá em Gênesis 3. Primeira coisa que aconteceu? Conflito com Deus. Segunda coisa, conflito com o próximo. Lembra lá o fruto? Ó Deus, foi a mulher que você me deu. Né? Ele já coloca o BO no colo de Deus. Né? Então, conflito com Deus, efeito da queda. E conflito com o próximo. Né? Então, se você realmente está reconciliado com Deus, presta atenção, irmãos. A primeira evidência é que você vive em paz com o próximo. Não é com Deus. Se você está analisando que o seu termômetro é com Deus, você está analisando de maneira errada. Se você está reconciliado com Deus, a primeira evidência, eu vivo em paz com o meu próximo.
eu vivo em paz, né? Então, a autenticidade da nossa espiritualidade ela não é medida pela nossa relação com Deus, ela é medida pela nossa relação com o próximo, com o nosso semelhante, não é com medida a relação com Deus. Eu posso me trancar no quarto aí, ficar orando e lendo a Bíblia 10 horas por dia e saio xingando a minha esposa, batendo no meu filho, desrespeitando quem está comigo. Então, a minha espiritualidade não está alinhada com o princípio de Deus, né? A medição é a nossa relação com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Se você só quiser estudar a Bíblia, ler a Bíblia, mas toda hora está em conflito, sempre tem alguém te injustiçando, sempre alguém está te perseguindo, sempre tem alguém te rejeitando, alguma coisa está errada com a tua espiritualidade, né? Se a gente der esse testemunho ao mundo de paz com o nosso semelhante, com o nosso próximo, independente do que ele faça, essa é a paz de Deus, é a paz independente do que nos faça. Eu tenho paz com o meu semelhante, né? É por isso que a saudação de Paulo, mesmo dentro da prisão, é graça e paz. Graça e paz, né? Indicando essa natureza da ação, né? Salvítica, que a Ju gostou, de Deus na vida de Paulo. Essa graça enchia o coração dele. E a paz apontava para o fruto disso. Cara, não importa que eu estou aqui, na prisão, eu saúdo vocês com o que está dentro de mim. A graça e a paz de Deus, né? É desse jeito. Então, esse é o desafio, né? Paz pela graça, né? A gente tem paz com Deus e com o próximo por causa da graça. Senão, nem isso teríamos. Nós somos portadores dessa paz, né? Então, a gente libera essa realidade interna, né? Para que ela modele a realidade externa, que é o que Paulo está fazendo. Ele está açoitado dentro de uma prisão e ele está liberando o que tem dentro dele. E isso está modelando a realidade exterior. Onde recebem essa carta, estão recebendo isso. Paz pela graça. Então, é mais do que um chavão, né, apostólico, né? Eu queria entrar em Efésios 3, porque uma aula para falar só 3, que senão nós vamos falar só 2, mas a Adri está falando para a gente caminhar para o fim, para se tiverem dúvidas. Eu né? acho melhor, Sé, porque daí na outra faz mais, mesmo que a gente demore um pouco mais, desmiuça melhor, mas não fica corrido. Vamos terminar aqui, você abre para dúvida, comentário, porque senão fica em cima, faltam 5 minutos só. Porque a gente viu até agora a apresentação e saudação da carta. Nós nem entramos. No verso 3 é que vai entrar: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí que começam as bênçãos, né? Então, mas aí vai ficar muito tempo e é 1 hora só de aula. Tá bom, vamos em obediência, então. A gente abre para comentar, e aí a semana que vem a gente entra no verso 3, que é onde começa verdadeiramente, né? Ele se apresentou, né? Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade e tal, e aí do 3 em diante, ele começa semana que vem não, semana que vem, dia 28, tem Next, dia 5 de outubro. No próximo encontro, né? Aí do verso 3 ao 14, já começa esse hino de louvor, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, é interessante, né, que ele constrói esse ensino, né, das bênçãos espirituais, né, em 3 pressupostos, né, que assim, que Deus faz todas as coisas segundo a sua vontade, ok? Ele é soberano. Cristo é a jurisdição onde o Pai abençoa, não há outro jeito, Efésios 1:3, né? E quanto a nós, os homens, o propósito é objetivo e claro: viver para louvor e glória de Deus.
né? Mas a próxima aula a gente entra, então, no 3, para a gente entender o que é essa bênção do Espírito que é dada pelo Pai quando estamos no Filho. Deus não dá nada fora de Jesus. Eu sei que os religiosos vão tremer agora, mas Deus não dá nada que não esteja em Jesus. Toda a plenitude de Deus está em Jesus, né? E a gente vai ver isso a partir do próximo encontro, né? De como ele começa a trabalhar nisso. Então, hoje foi meio só mesmo a introdução e a apresentação, né, dessa carta, porque é muito rica, igreja. É muito rica. Se a gente compreender, muda a nossa vida cristã. Muda a nossa vida cristã. Se a gente compreender tudo que está incluso, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário para a gente já ir caminhando para o fim? Faltam 5 minutos de aula. Amém. Não sei. Não, acho que assim foi legal que desde que a gente abriu, já estabeleceu um fundamento, né, que a fé é muito maior, e ele chamou de objetivo e subjetivo. Essa questão do objetivo ser aquele pequenininho que a gente vê nesse limitado espaço de tempo, né? E o subjetivo ser o que é a realidade espiritual, que é o reino, que é a verdade. E até eu comentei assim que quando a gente lê sobre os heróis da fé, e quando fala que sem fé é impossível Deus, não é essa fé do eu acredito que o meu dedão vai ser curado. É a fé nas coisas que são maiores, né? A fé realmente no reino. E a gente se apequena quando a gente fica só nisso. E é engraçado porque eu tenho refletido muito sobre a questão da graça, então é gostoso assim para mim, no âmbito pessoal, te escutar falando sobre essa saudação de Paulo e pensando nele na prisão, né, compartilhando algo que a gente, vivendo uma vida boa no quentinho da nossa casa, muitas vezes não consegue acessar, né? Então, isso dá até uma dor no coração, porque a grande verdade é essa. Eu, com certeza, ainda tenho muito, muito, muito para acessar da graça que eu não acesso ainda. Então... E você vê, o Ju, ele liberando, né, essa realidade de dentro dele, ou melhor, é o contrário. Ele modelava o exterior, né, pela realidade interior dele. Né? Então, não abalava. Ele tinha, né, paz pela graça. Por causa da graça, ele tinha paz, independente de onde ele estava. E aí ele liberava. Nós estamos aqui 2000 anos depois, né, num mundo totalmente de cabeça para baixo, e a gente acessa essa realidade interior dele. Porque, no final das contas, acessar a graça é realmente acessar a confiança no amor, né? Que a Adri não vai deixar eu entrar nisso, porque se a gente entrar nisso aí, a gente não vai conseguir acabar. Mas quando a gente entrar no 3 e 4, a gente vai falar muito disso, né? Do trabalhar essa graça, né? Se alguém é salvo, é exclusivamente pela graça de Deus. Ponto final. E se alguém se perde, é exclusivamente por recusar essa graça de Deus. Exato. Né? A gente precisa acessar. Ela está disponível, a gente precisa acessar, né? Exatamente. E vamos ver coisas, né? Como predestinação nessa carta. Você vai falar, nossa, como assim, né? Mas Paulo diz que nos predestinou, né? Então, quando perguntarem para alguém aí se você acredita em predestinação, fala que sim, porque está na Bíblia. Então, do mesmo jeito que a eleição, né, é para a salvação, a santificação e a predestinação é para nos filiar nessa família. Mas não vamos entrar nisso. A semana que vem
Eu prometo que a gente vai do 3, pelo menos, até acho que o 5 ou o 6, para a gente começar. Não promete, Mar. Não promete. Fala que você vai fazer o seu melhor. Vou fazer o meu melhor para a gente chegar pelo menos no 7, 8, A Ana né? Para a gente não levantou ficar... a mão. A Ana Amém, levantou pode a falar, mão então. e colocou aqui também uma pergunta, mas deixa ela fazer, tá bom? Tá. Fala, Aninha. Oi, minha irmã. Ana, Luiz, vocês fizeram pergunta e levantaram a mão. Acorda, Luiz. Tô com a boca cheia. Perdeu a vez? É. Ó, eles colocaram aqui, o que é a paz com quem nos persegue? Então, biblicamente, Lu, o que nós devemos fazer com aqueles que nos perseguem? Amar, orar por ele. Orar por eles. Então, você quer maior paz do que você orar pelaquela pessoa que te persegue? Então, externamente, não pode abalar o que você acessou internamente com o Senhor. Porque a paz que você tem com Deus, pela graça, você agora tem com o próximo. Então, a graça te presenteou com você ter paz com o próximo, né? Isso não quer dizer que você vai conseguir se relacionar com todos. Por quê? Porque vão ter aqueles que não vão querer a paz. Ok? Nós vamos ver também isso. Então, agora, se depender de nós, como diz as Escrituras, tem de paz com todos. Então, a nossa parte nós teremos paz com todos, até com aqueles que estão nos perseguindo, ao ponto da gente orar por eles. Mas isso não quer dizer que nós vamos nos relacionar ou vamos conseguir mudá-lo, né? Essa obra não é nossa. Mas a gente vai ter paz no meio da perseguição. Então, mas aí, então, essa oração... Essa oração ela treina o nosso abençoando. coração e o nosso caráter, né? Porque quem é que ama o inimigo? Então, é por isso que a gente não pode conhecer a mente de Cristo. Nós temos que tê-la, que é o que Filipe acessou. O que Jesus falou na hora da cruz? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O que Filipe falou quando estava sendo apedrejado? Qual era a mente que estava lá? Estevão, né? Desculpa, perdão. Estevão. Que mente ele acessou? Já era a mente de Cristo. Eu estou sendo apedrejado, pai. Não imputa para ele. Tem que morrer mesmo, né? Tem que morrer, né? Então já não era a minha mente. Eu não conhecia Jesus de ouvir falar. A mente dele já estava em mim. Eu internalizei essa palavra, né? Então eu estou vivendo isso. Então, nesse sentido da perseguição, é orar mesmo, abençoando a pessoa, que ela prospere, entendeu? Não é desse jeito. Eu vou orar assim, Deus, abençoe a mim para continuar orando por essa pessoa. Não, naturalmente, não é possível, mas a obra de Jesus aqui, né, João 6,38, eu vim do céu para fazer a vontade do Pai, não a mim. Então, quando a gente falou, eu falei e a Fabi falou novamente nesse domingo, é isso aí. A cruz que nós temos que carregar não tem nada a ver com a cruz de Cristo. Essa só ele aguentaria. A cruz que a gente tem que carregar diariamente é não fazer a nossa e fazer a do Pai. É morrer para a nossa. Por isso que é uma sentença de morte. A minha vontade está me perseguindo, é ir lá, acertar, e falar, e blá, 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 né? Minha justiça própria. A vontade do Pai, não. Ora por ele, abençoa ele. E aí eu tenho que morrer, matar a minha, para que a dele venha. Perdão, calma. Aí eu consigo manifestar a imagem e semelhança do meu Deus, com atos de amor e de justiça, que não são nossos, são deles.
Por isso que a imagem e semelhança não tem nada a ver com o nosso corpo físico. É o Omar, caráter dele em nós. Omar, quando você falou aqui no início sobre as disciplinas espirituais, né? Comunhão, oração, partilhar o pão e leitura da palavra. Se essas disciplinas não forem muito bem praticadas, acessar isso é quase que impossível, né? Exatamente. Porque no intelecto, o Fabi, a gente não vai conseguir. A gente pode ter a Bíblia de cor na cabeça, ser o professor disso, daquilo, mas nós não vamos. É na humildade dessas disciplinas espirituais que a gente vai acessando. Né? É que a gente não entrou nas bênçãos espirituais, porque é o que eu falei, nós ficamos na apresentação. Na verdade, nós lemos 2 versos. Omar, mas assim, também você falou dessas disciplinas espirituais, mas aí você até falou, isso vai tirar a salvação. A leitura da palavra, se a gente não conhece, né, quem é Jesus, e se a gente não conhece o que a gente precisa seguir, eu acho que isso impacta na salvação, né? Não, a salvação é você crer e confessar Senhor como o Jesus como seu Senhor e salvação. A pessoa não precisa ter, senão seria injusto aquele que nunca teve acesso ao estudo, né? O que você perde nisso, Ju, são só as bênçãos espirituais, que a gente vai entrar aqui em Efésios. A gente nem entrou. Isso sim. Agora, a salvação, não. Se eu não estou orando, isso, na verdade, é fruto, né, da minha salvação. Mas minha salvação não pode depender de nada disso. Senão eu estou contra a palavra. Mas então, mas eu não posso perder a minha salvação e eu não tenho que perder, você pode. Então, perder, mas que não tenha nenhum calvinista aqui, né, Marcão, nos ouvindo, mas perder, você pode. Mas então, aí você recusou essa graça. Mas você não precisa ter essas disciplinas experimentadas, né, para você deixar de crer que ele é seu Senhor e seu Salvador. Então, assim, na verdade, o meu questionamento, e acho que nem vale, talvez, a gente ficar falando sobre isso, mas o meu questionamento é mais assim, como é que eu posso dizer que eu creio, que eu recebo, se eu não sei quem é? Então, fica essa pergunta para mim, entendeu? Mas, enfim. A Bíblia fala assim, para andar conforme aquilo que já alcançou. Sim. Então, assim, se a pessoa alcançou que Jesus, que ela foi perdoada dos pecados, que Jesus salvou, ela se arrependeu, acabou, Ju, nada tira. Ah, mas você não fez aquilo, não fez aquilo, senão a gente está colocando em obras. E não é obra, é graça. Mas, se a pessoa, por exemplo, você falou, às vezes a pessoa não tem acesso. Tudo bem, não tem acesso é uma coisa, né? Agora, tem acesso, pode buscar, pode aprofundar esse conhecimento e não faz por leseira, por preguiça. Então, não vai acessar bênçãos espirituais, mas nunca vai perder a salvação, porque senão nós vamos colocar em obras. E se for para obras, o homem é que vai se gloriar. É porque eu não fiz uma obra. Então eu não fiz aquilo, eu não fiz... Justamente por continuar avançando, né? Justamente por continuar avançando nesse conhecimento da verdade. Porque se eu não me esforço para conhecer, como é que se eu não me esforço para me achegar a ele não vai se achegar a mim, né? Exatamente, você não vai receber dele as coisas, mas a salvação não. Então, mas aí não é crer. Aí eu não creio de verdade. Eu falei da boca para fora, né? Não, se você falou da boca para fora, você nem acessou a salvação. Nós estamos pressupondo que a pessoa esteja salva, que ela creu, né, que eu sou um pecador depravado e pela graça de Deus, né, eu fui salvo. O ato foi dele, não foi meu. Né? Então, se eu creio nisso, porque senão de novo a gente cai nisso. É o problema da religiosidade. Se eu não fizer isso, eu não tenho. Se eu não fizer isso, eu não sei o quê. Se eu não fizer... Então, assim, se eu fizer isso, eu perdi. Se eu fizer isso aqui, eu vou perder. Então, eu estou andando onde eu não devia andar. Mas não é isso que eu estou falando, não. Talvez eu não esteja conseguindo expressar direito. Para mim, é mais essa coisa do coração, que quando eu realmente creio, né, é a questão que só Deus vai poder acessar o coração da pessoa, mas eu só fico pensando que
Se eu realmente creio, não tem como eu não querer avançar. Então, é como se quase que se fosse uma medida da minha fé, sabe? Então, assim, para eu dizer que eu creio, não é que é consequência, que nem a questão da graça, sabe aquela coisa assim? Que eu ando pelo caminho certo, justamente porque eu entendi a graça, É. sabe? Então, eu ando, eu busco Não, e eu me não é uma aprofundo. licença para eu pecar, eu não peco porque eu Isso. entendi. Né? Isso, é exatamente isso. É. Eu busco e eu me aprofundo e eu É. vou atrás da É. palavra porque eu creio. É. Então, se eu não creio, para mim seria meio que uma medida, sabe? É. Enfim, mas a gente não pode ter esse olhar, né? E biblicamente colocar qualquer coisa que a gente faça relacionada à salvação, nada, porque é graça. Graça é uma coisa que você não fez nada para merecer e ponto final. É que no nosso raciocínio a gente não entende essas coisas, porque nosso coração é egoísta. Eu tenho que ter feito alguma coisa para ter o mérito, né? A meritocracia. Não estou né? falando, não. Mas, na verdade... É de crer. Estou falando muito mais da fé. E aí são os estágios. Agora, as bênçãos, sim, que a grande maioria da igreja não acessa por falta dessas disciplinas. Isso é óbvio, é óbvio. Vive uma vida desgraçada sendo salvo. É difícil de entender, mas vive uma vida desgraçada sendo salvo. Porque não entendeu as bênçãos espirituais que ele conquistou em Cristo Jesus para nós. E nós vamos ver tudo isso aí nas próximas semanas para ver como a gente consegue, né, como povo dessa geração, acessar isso, né? Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e nosso Senhor, estejam conosco, né, o tempo todo. Amém. Semana que vem nós não temos, nós temos agora só em outubro, né?